Olá e sejam bem-vindos a um vídeo da Letras Sem Gravidade. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Obrigada. Pode-se apresentar. Obrigada, Rodrigo. Antes de mais, sou MG Ferry, autora de Aquária. O meu nome é Rodrigo e hoje vamos estar aqui a falar um bocadinho sobre world building, processo de escrita e como é que isto tudo funciona de trazer um livro para a realidade. Portanto, cara, a primeira pergunta que te fazia é como é que começas o processo de um livro? Como é que isso tudo se inicia? Então, eu sento-me e escrevo. Ou seja, é difícil por vezes Sim. encarar aquela página em branco, não é? Mas é um passo que tem de ser dado. Temos de nos sentar e escrever. É isso. E que dicas darias para quem quer começar a escrever um livro? Portanto, a pessoa tem uma ideia, tem assim um feeling do que é que quer escrever, mas que dica darias para ela efetivamente começar o seu manuscrito? É assim, aquilo que eu digo sempre que me perguntam é escreve sobre aquilo que te apaixona, ou seja, não vais por modas, porque às vezes há livros e temas, não é? E géneros que se tornam moda durante algum período de tempo, e eu digo sempre, não vão por modas, escreve aquilo que te diz alguma coisa, encontra a tua própria voz sobre o teu próprio tema, escreve o que gostas e o que queres escrever. E nesse processo de escrita, não é? Já depois de teres começado, alguma vez te sentiste de alguma forma bloqueada, não soubeste para onde ir, o que fazer? E se sim, como é que tu lidaste com isso? Sim, já me aconteceu, acontece-me mais vezes, é normal, porque há dias em que temos muita vontade de escrever e escrevemos 3 capítulos, há outra que não saem 300 palavras, não é? Exato, Pronto. exato. E o que eu faço nessas situações é ou paro realmente umas horas e vou fazer outra coisa qualquer, ou vejo um bocadinho de televisão, ou leio, que é o que eu normalmente faço, e depois depende, ou leio dentro do mesmo género para me inspirar e às vezes procurar ali Sim. Alguma capacidade até de resolução, exatamente, não é? do problema que encontrei, história, ou então vou mesmo para um género diferente. Só para me abstrair. A cabeça, exato. Então, e qual é que é o teu segredo para criar os personagens tão únicos, não é? Que acho que é um pormenor muito interessante da Aquária. Qual é que é o teu segredo para fazer com que eles sejam tão diferentes, tenham personalidades tão únicas? É assim, acho que a grande vantagem é o facto de eu ser psicóloga, isso ajuda muito a que eu consiga dar características muito próprias à personalidade de cada personagem, que era uma das coisas que eu queria realmente, era que cada um tivesse a sua voz específica e que o leitor conseguisse perceber quem é que está a falar, mesmo sem eu colocar lá dizer disse X. Pronto, acho que isso é muito importante. Cada um a ter as suas características muito específicas. E como então, nós temos, não é? Claro, obviamente, exato. E então depois de começares a escrever, de teres uma ideia dos personagens, como é que tu planeias a história, o plot da história? Não planeio. Eu não planeio. Eu gostava muito de planear e de estruturar. Adorava ser esse tipo de pessoa e de escritora, adorava. Estruturar os capítulos, o que é que cada capítulo vai responder e o que é que vou abordar, etc. Mas não faço isso, devia, porque acho que facilita imenso o trabalho. Mas não, eu vou escrevendo e já percebi, já tentei, atenção, mas já tentei fazer isso e não consigo. Portanto, eu vou escrevendo e a história vai-me surgindo. Claro que há pontos que eu sei, sabes que vais ter que chegar, que vão acontecer, porque eu quero que aconteça, não é? Em determinado momento eu sei que aquilo vai acontecer e aquele, não é? Pronto, vai acontecer aquilo. Isso sim. Então, e para o world building, tens algum planeamento específico ou também é assim? Não, para o world building já tenho coisas mais estruturadas, aí sim, porque acho que faz sentido, ou seja, o leitor, quando começa um livro, neste caso, num universo diferente, não é? Num mundo diferente, que ele tem de se sentir em casa, ele tem de se identificar com aquilo que está a ler e tem de sentir que realmente este mundo existe, não é? Tem de sentir que existe, tem de se identificar, porque senão a leitura não vai ser a mesma, não vai fazer sentido. Exato. Então, e vamos imaginar, temos alguém, não é? Que seguiu essas dicas todas, fez o seu world building, fez isso tudo, criou os seus personagens. Que dicas darias para essa pessoa melhorar as hipóteses do seu manuscrito ser publicado? Portanto, antes de enviar para a editora, antes disso tudo, que dicas darias? Então, aquilo que eu aconselho é
terem o manuscrito terminado, esse é o ponto número 1. Depois, darem o livro a ler a beta-readers. Okay? Isto é extremamente importante. Pessoas da vossa confiança, amigos, amigas, familiares, o que seja, que vos vão dar dizer os pontos fortes e fracos, não é? Ou menos bons do vosso livro, coisas que devem melhorar. E depois, se realmente quiserem ir um passo um bocadinho mais à frente, para contratar um revisor para então ver e limpar o texto da maior parte dos erros, etc. Então, e depois de fazer isso tudo, não é? O que é que as pessoas podem fazer para publicar? Ou seja, a pessoa quer enviar o seu livro para a editora, não é? O que é que pode otimizar as suas hipóteses? Então, no e-mail que enviam, que hoje em dia é quase tudo por e-mail, antes de mais, devem, o meu conselho é que sigam os passos que a editora tem colocados no site, ok? Pronto. Porque há algumas editoras que pedem as primeiras 30 páginas, ou outras que pedem 5 capítulos. Sigam aquilo que cada uma pede, ok? E depois, no corpo de texto, ou na carta de apresentação, ou carta de motivação, que lhe quiserem chamar, falem um bocadinho de vocês. O que é que vos levou a escrever este livro? Ou seja, se for uma pessoal, ou seja, se esta história é baseada até numa fase da vossa vida, ou até na vossa vida, o que seja, contem também isso, que isso pode ser importante na decisão da editora, não é? Exato. Porque se tiver uma história de vida por trás de um livro que esteja bem escrito e bom, se calhar até é uma boa aposta, não é? Acho que isso deve ser importante também. E portanto, nós aqui tivemos a fazer algumas perguntas, não é? Que várias pessoas te fazem, não é? E que nós vimos que muitas pessoas têm curiosidade. E portanto, de alguma forma, para elas terem essa curiosidade, não é? Porque te admiram, enquanto escritora, enquanto autora. Como é que tu te sentes a receber esses pedidos, a receber esse carinho? Eu sinto-me extremamente honrada, mesmo, porque ainda há 6 meses, antes de publicar, não é? Sonhava apenas e tinha as mesmas dúvidas que hoje em dia recebo por mensagem, não é? Portanto, para mim é mesmo uma honra, um privilégio poder responder a tantas mensagens de pessoas que têm dúvidas e que me pedem conselhos. É mesmo, eu digo isto de coração, porque eu adoro receber este tipo de mensagem. É sinal que gostam e se identificam com aquilo que eu escrevo, exatamente, não é? Exato. E portanto, isso aqui acaba por ser o espectro mais positivo da coisa, não é? Estamos a falar até agora. Mas, e no espectro negativo, como é que tu lidas com as críticas que recebes? Olha, eu tento colocar o coração ao largo. Porquê? Porque eu sabia que a partir de quando publiquei e quando se manda um livro para o mundo, não é? Para os leitores lerem, não vamos agradar a toda a gente, não é? É impossível. Portanto, sabia que iam haver críticas positivas e críticas negativas, menos boas. Custa ler alguém a dizer que não gosta daquilo que escreveste, mas faz parte. Nós não podemos gostar todos do mesmo, não é? Então, mas já tinhas, antes de publicar, já tinhas esse receio? Foi algo que só surgiu depois de teres publicado? Não, eu já tinha, ou seja, no processo de publicação, comecei a pensar nisso, não é? Pronto, quando realmente assinei contrato. Quando assinei contrato não, mas quando foi para a impressão, pensei, ai meu Deus, isto é mesmo real, vai mesmo acontecer, e agora, e se as pessoas não gostam, como é que eu vou lidar? Pronto. Exato. E é muito difícil receber realmente esse tipo de críticas menos boas. Então, e consideras-te assim algum hater, alguém que realmente falou assim de uma forma muito crítica e muito má sobre o teu livro e sobre o teu trabalho? É assim, hater, acho que é uma palavra muito forte, acho que teriam de me odiar a mim, penso que não, acho que não, espero que não. Sim, já recebi críticas muito difíceis de ler mesmo e que magoam e que são muito difíceis porque se calhar, lá está, são até mesmo a roçar ali a malícia, não é? Pronto, ou a maldade. Mas como é que lidaste com isso? Chorei e fiquei um fim de semana na cama, pronto, e uma delas estragou-me as férias. Lá está, isto acontece, porquê? Porque por muito que nós temos de pôr o coração ao lado, estão a falar do trabalho, do nosso trabalho, não é? Por muito que as pessoas não gostem, acho que deviam
lá está, colocar-se no lugar do outro. Sim. E lá está, a tal empatia que eu falo tantas vezes. E pensar, será que eu ia gostar de ver, ler, ouvir estas palavras de um trabalho que eu fiz, Exato. seja ele na área que for? Sim. Pronto. Então, mas, portanto, nesse sentido a tua vida mudou bastante, não é? Desde que Aquário foi publicado. Mas qual é que tu apontarias que foi a coisa que mais mudou desde que Aquário surgiu? Olha, foi escrever diariamente, não é? Ok. Porquê? Porque antes de ter contrato, não é? Com a Penguin, eu escrevia quando me apetecia, não é? Tanto é que comecei a escrever Aquário e só passado 10 anos é que peguei nele novamente para o terminar. Aqui não, eu tenho e quero e dá-me prazer e gosto, não é? De escrever todos os dias. Portanto, é trabalhar nesse sentido. E sentes um certo compromisso com os leitores, não é? Claro que sim, sem dúvida, muito. Porquê? Porque quando o Aquário foi lançado, não é? Sim. Toda a gente no final, não é? Passado uns dias, o segundo. Exato, Logicamente tenho esse compromisso e também tenho algum receio. Então, porque o feedback é bom, não é? Exato. Não tenho receio. Mas mudarias alguma coisa em Aquário se fosses publicar hoje em dia? Apesar disso tudo, havia alguma coisa que alteravas? Olha, assim na escala global, geral, não é? Não. Ok. Agora, pequeninas coisas, pequenas frases ou sei lá, agora não me estou a lembrar nada específico, mas algumas pequeninas alguns detalhezinhos mudava porque pode condicionar para a sequela. Ok. Então, e se Aquário não tivesse existido, se nunca tivesse escrito Aquário, se nunca tivesse publicado, achas que poderias ter sido autora na mesma, mas de outro livro, de outra história, completamente diferente? Eu acho que sim, apesar de eu ser apaixonada por Aquário, atenção, e queria mesmo, era aquele livro que eu queria escrever, que tinha, não é, tive durante tantos anos na minha cabeça. Eu tenho sempre muitas ideias, o meu cérebro está sempre a fervilhar de ideias e tenho outros 2 livros que não são de fantasia, são de ficção, mas não fantasia. Quero muito finalizá-los, portanto eu acho que sim, eu acho que teria escrito na mesma, não sei se teria publicado ou não, porque isso depois depende de vários fatores, mas teria escrito na mesma outra história, sim, outro livro. Olha, muito obrigado por responder às nossas perguntas, muito obrigado por ter estado aqui novamente, não é? Obrigada. E por termos também de certa forma esclarecido umas perguntas frequentes que se costumam fazer. É verdade. Deixar também um agradecimento à FNAC por nos ter cedido aqui o espaço para estarmos a filmar e relembrar que em breve vamos ter aqui novidades entre Letras Sem Gravidade e o mundo da Aquária. Muito obrigado por terem assistido e até um próximo vídeo.